Na quietude da madrugada, quando o vento soprava sobre o deserto e as estrelas pareciam mais próximas da terra, um jovem despertou de um sonho que o deixara sem fôlego. Seu nome era José, filho de Jacó, um rapaz de olhar sereno e coração cheio de fé. Ele sentia dentro da alma que algo o chamava, algo que vinha do alto. Com passos apressados, procurou seus irmãos e disse: Ouçam, eu tive um sonho. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os de vocês se curvavam diante dele. Os irmãos se entreolharam, e o riso amargo se misturou ao ciúme. Um deles murmurou: Você pensa que vai reinar sobre nós? Mas José não entendia de ambição, entendia de visão. Alguns dias depois, outro sonho o visitou. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Ele contou ao pai, e Jacó, homem de sabedoria antiga, o ouviu com atenção. Repreendeu-o de leve, mas guardou no coração as palavras do filho, porque reconheceu que havia nelas um toque divino. A Bíblia diz: Jacó repreendeu o filho e perguntou: Acaso eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos inclinar diante de você? Mas ele guardou o sonho no coração. Gênesis 37, 10, 11. José não sabia, mas cada sonho que nascia dentro dele era uma profecia disfarçada de mistério. A túnica colorida que o pai lhe dera era o símbolo do amor, mas também o estopim da inveja. Seus irmãos o viam como um lembrete constante de tudo o que não tinham: graça, propósito e fé. O ciúme, quando alimentado, vira faca. E foi com essa faca invisível que eles decidiram cortar o destino do irmão mais novo. Certo dia, Jacó enviou José até os campos de Siquém para ver como estavam os irmãos. O sol queimava, e o vento trazia poeira e distância. De longe, eles o viram vindo. Um deles disse: Lá vem o sonhador. E outro completou com frieza: Vamos matá-lo e ver o que será dos sonhos dele. Mas Rúben, o mais velho, pediu que não derramassem sangue. Lancem-no neste poço, mas não toquem nele. José chegou sorrindo, sem imaginar que o sorriso seria o último daquele tempo. O abraço esperado se tornou empurrão. O som das vozes conhecidas virou eco de ódio. Tiraram-lhe a túnica e o jogaram no poço. A Bíblia narra com simplicidade o que a dor descreve em gritos. Eles o lançaram no poço. O poço estava vazio, sem água. Gênesis 37, 24. O céu visto do fundo era apenas um círculo distante. O ar cheirava a fim. Mas enquanto o silêncio o cercava, José aprendeu a lição que moldaria toda a sua vida. Deus também fala quando se cala. Não havia escada de anjos, nem vozes do alto. Apenas a sensação de que, mesmo sem entender, o sonho ainda vivia dentro dele. Acima do poço, seus irmãos se sentaram para comer. O mal, às vezes, se disfarça de normalidade. E enquanto mastigavam o pão, decidiram o destino de um inocente. Quando viram uma caravana de mercadores passando, Judá teve a ideia: Vamos vendê-lo. Assim ganharemos algo com isso. E venderam José por 20 peças de prata. 20 moedas frias por um coração cheio de fé. O som do metal caindo no saco ecoou como sentença. Mas o céu não se move por preço. E o que os homens vendem, Deus resgata no tempo certo. Os mercadores o levaram para o Egito. O deserto ficou para trás, mas a solidão o acompanhou. O idioma era estranho, o cheiro diferente, a vida dura. Mesmo assim, José carregava um tesouro que ninguém podia roubar: a presença de Deus. E a Escritura afirma: o Senhor estava com José, e ele foi bem-sucedido em tudo o que fazia, servindo na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, 2. Comprado por Potifar, oficial de Faraó, José começou como servo, cuidando de tarefas simples. Mas havia algo nele que o destacava: uma luz silenciosa,
uma firmeza que não vinha da força, mas da fé. Tudo o que ele tocava prosperava. Potifar percebeu e entregou-lhe a administração de sua casa. O jovem que um dia perdera tudo agora governava sobre o que pertencia a outro. José não servia por obrigação, mas por devoção. Enquanto outros viam trabalho, ele via propósito. Cada prato lavado, cada decisão feita com honestidade, era sua forma de dizer: eu ainda confio em ti, Senhor. O tempo passou, e o Egito começou a notar aquele estrangeiro. Mas junto com o reconhecimento, veio a tentação. A esposa de Potifar o observava, e os olhos dela se tornaram redes. Tentou seduzi-lo com palavras, depois com promessas, e por fim com insistência. José recuou, firme e temente. Ele disse: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Gênesis 39:9. Ela o agarrou pela túnica, e ele fugiu, deixando-a nas mãos dela. O corpo se libertou, mas o destino foi preso. A mulher gritou, mentiu, e José foi acusado de algo que não fez. Potifar acreditou. O homem justo foi lançado na prisão, como se o céu tivesse fechado as portas. Mas o céu não fecha. Ele apenas muda de forma. E a Bíblia declara: o Senhor estava com José e lhe mostrou bondade, concedendo-lhe favor aos olhos do carcereiro. Gênesis 39:21. Aquele lugar escuro se tornaria o berço de uma nova fase. Ali, entre paredes frias e passos pesados, José descobriu que Deus não o havia esquecido. Os sonhos não tinham morrido, estavam sendo lapidados. O poço o ensinara a esperar. A casa de Potifar o ensinara a servir. E a prisão o ensinaria a ouvir a voz de Deus no silêncio. O homem que um dia viu as estrelas se curvarem, estava prestes a aprender que as promessas divinas não se cumprem por atalhos, mas por caminhos que atravessam vales, lágrimas e esperas. José não sabia, mas o Egito ainda o esperava. E quando a noite da alma parece longa demais, é porque o amanhecer já começou a nascer, só que por dentro. O som das correntes se tornara a melodia dos dias. A prisão cheirava a ferro, poeira e esquecimento. José, agora um prisioneiro sem culpa, passava os dedos pelas pedras frias e se lembrava das estrelas que um dia viu em sonho. Cada pedra era uma página de silêncio, e nesse silêncio ele aprendeu que o tempo de Deus não é medido por calendários humanos. As manhãs começavam sem pressa. O sol atravessava as pequenas aberturas das celas e desenhava linhas douradas no chão. E de alguma forma, José sentia que Deus ainda estava ali, não nas portas abertas, mas na paz inexplicável. A Bíblia diz: o Senhor estava com José e lhe concedeu favor aos olhos do carcereiro. Gênesis 39:21. O carcereiro passou a confiar nele, e tudo o que estava sob seu cuidado prosperava. Até na prisão, José servia com propósito. Foi então que 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro e o padeiro de Faraó. Ambos haviam ofendido o rei e aguardavam o julgamento. Certa manhã, José os encontrou tristes e perguntou: por que seus rostos estão tão abatidos hoje? Eles responderam: vemos sonhos, e não há quem os interprete. José ergueu os olhos e disse com firmeza: as interpretações pertencem a Deus. Contem-me seus sonhos. Gênesis 40:8. O copeiro contou primeiro: havia uma videira diante de mim, com 3 ramos que brotavam, floresciam e davam uvas maduras. Eu tinha o cálice de Faraó em minhas mãos e espremia as uvas dentro dele. José ouviu com atenção e depois disse: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó o restaurará ao seu cargo. O padeiro, animado, contou o seu sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco, e no cesto superior havia toda espécie de comida para Faraó. Mas as aves vinham e comiam. José respirou fundo e respondeu com pesar: os 3 cestos também são 3 dias. Dentro de 3 dias,
Faraó tirará a sua vida. Gênesis 40, 19. O silêncio tomou conta do ar. José então pediu ao copeiro: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e mencione meu nome diante de Faraó. Gênesis 40, 14. Mas o tempo passou, e o copeiro esqueceu. Dias viraram semanas, semanas viraram anos, e José continuou servindo. Alguns acham que o esquecimento é o fim, mas para Deus, o esquecimento é só o intervalo entre a promessa e o cumprimento. Então, numa noite distante, o palácio real se agitou. O rei do Egito tivera sonhos que ninguém conseguia interpretar. No primeiro, 7 vacas gordas pastavam à beira do rio. Mas, de repente, 7 vacas magras e feias subiam e devoravam as gordas. No segundo, 7 espigas cheias e boas cresciam em um só talo, mas 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento vinham e engoliam as primeiras. Faraó acordou perturbado. Chamou todos os sábios e magos, mas nenhum pôde dar-lhe resposta. Foi então que o copeiro se lembrou. O nome de José voltou à superfície como um eco vindo do passado. Ele disse: hoje me lembro das minhas faltas. Havia um jovem hebreu na prisão que interpretou meus sonhos, e tudo aconteceu como ele disse. Gênesis 41, 9, 13. Mandaram chamar José às pressas. Rasparam-lhe a barba, deram-lhe novas roupas. O homem esquecido se levantou diante do trono mais poderoso da terra. O ouro refletia a luz, mas os olhos de José refletiam algo maior: a fé que o poço não conseguiu afogar. Faraó o olhou e perguntou: ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos. José respondeu com serenidade: não sou eu, mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Gênesis 41, 16. O palácio ficou em silêncio. O rei contou seus sonhos e José ouviu como quem lê o vento. Depois disse: Deus mostrou a Faraó o que está para acontecer. 7 anos de grande fartura virão sobre o Egito, e depois virão 7 anos de fome. A fome será tão severa que toda a abundância será esquecida. Gênesis 41, 28, 30. Mas José não trouxe apenas a revelação, trouxe sabedoria. Ele aconselhou: portanto, escolha um homem prudente e sábio para governar o Egito. Durante os anos de fartura, recolha a 5ª parte das colheitas. Armazene o alimento nas cidades, para que o país não pereça durante a fome. Gênesis 41, 33, 36. As palavras de José tocaram o coração de Faraó. O rei olhou em volta e disse: acharíamos por acaso um homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. E ali, diante de todos, o improvável aconteceu. O Faraó tirou o anel do dedo e o colocou na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Fez-no subir em um carro real e à frente dele proclamavam: inclinem-se. O escravo se tornou governador. O estrangeiro se tornou o homem mais poderoso depois do rei. O esquecido se tornou lembrança viva da fidelidade de Deus. A Bíblia diz: assim, Faraó colocou José sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41, 43. Vieram então os anos de fartura. Os campos floresciam, o trigo crescia dourado sob o sol, e os celeiros se enchiam até o topo. José organizou tudo com sabedoria e guardou o alimento, pois sabia o que estava por vir. Depois vieram os anos de fome, secos, implacáveis, como o próprio deserto. Mas no Egito havia pão, e quando a fome se espalhou pela terra, povos de todas as nações vinham ao Egito para comprar mantimento. Entre eles, um grupo de homens vindos de Canaã. Eram seus irmãos. Eles se curvaram diante do governador do Egito, sem reconhecer que o homem à sua frente era aquele que haviam jogado num poço. E naquele momento, o sonho de um jovem, contado tantos anos antes, se cumpria diante dos olhos de Deus. Mas José permaneceu em silêncio. O tempo do perdão ainda não havia chegado.
Ele olhou para os irmãos e viu meninos envelhecidos pela culpa, homens cansados pela seca e pelo peso das escolhas. A vida tinha se encarregado de ensiná-los o que a inveja não deixou aprender. E José entendeu. O poço, a prisão e o trono eram capítulos do mesmo plano. Deus havia permitido cada passo para que, no momento certo, o amor triunfasse sobre a vingança. O reencontro estava próximo, mas antes do abraço, haveria lágrimas, revelação e cura. O deserto estava seco, e o vento trazia poeira e fome. Canaã gemia sob o peso da escassez. A terra não dava mais fruto, e as famílias sobreviviam de lembranças. Foi então que Jacó, já idoso, ouviu dizer que havia alimento no Egito e enviou seus filhos para comprar trigo. Eles partiram sem imaginar que a jornada seria o reencontro com o passado. Quando chegaram ao palácio, curvaram-se diante do governador, sem saber que aquele homem vestido com linho e ouro era o irmão que um dia haviam traído. José os observou em silêncio. Reconheceu cada rosto, cada voz, cada olhar que o desprezara no campo. O tempo havia mudado tudo, menos a lembrança. O sonho antigo agora se cumpria diante de seus olhos. A Bíblia diz: então José se lembrou dos sonhos que tivera acerca deles. Gênesis 42, 9. As visões de um jovem sonhador finalmente faziam sentido. Mas antes do perdão, era preciso provar o coração. José falou com firmeza, disfarçando sua emoção. Vocês são espiões. Vieram ver onde o Egito é vulnerável. Os irmãos se apressaram. Não, meu senhor. Somos homens honestos. Seus servos são 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. O mais novo ficou com o pai, e um já não existe. José os escutava e sentia o peso das palavras. Um já não existe. Como dói ser declarado morto por quem ainda carrega seu sangue. Mandou-os permanecer alguns dias ali, e depois libertou-os, mantendo Simeão como garantia. Disse-lhes que voltassem com o irmão mais novo, Benjamim, se quisessem provar que diziam a verdade. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram tudo ao pai. Jacó chorou. Tinha medo de perder o último filho da mulher que amara. Mas a fome era impiedosa, e o velho patriarca, com o coração dividido entre o medo e a necessidade, disse: se tem de ser assim, que seja. Gênesis 43, 14. E assim, voltaram ao Egito, levando Benjamim consigo. Quando José o viu, o coração se abalou. O menino agora era homem, mas nos olhos dele ainda havia o reflexo do lar perdido. Mandou que todos se sentassem à mesa. Serviu-os generosamente, mas deu a Benjamim porção maior, como quem testa o ciúme e relembra a história. Naquela noite, José chorou em segredo. O passado e o presente se encontravam dentro dele como rios que colidem. O homem que havia governado uma nação ainda era o menino que caíra num poço. No dia seguinte, mandou colocar a taça de prata no saco de Benjamim. Era um plano para testar o arrependimento. Quando o objeto foi encontrado, os irmãos rasgaram as roupas e voltaram ao palácio desesperados. Judá, antes cúmplice da venda, se ajoelhou diante de José e implorou: meu senhor, não nos castigue. Deixe o rapaz ir em paz e me leve no lugar dele, pois eu não suportaria ver o sofrimento de meu pai. Gênesis 44, 33, 34. Essas palavras romperam algo dentro de José. O gelo do passado se derreteu. Ele viu que os irmãos que um dia o venderam agora estavam prontos para se sacrificar uns pelos outros. O tempo havia transformado o ódio em amor, a culpa em arrependimento, a dor em sabedoria. José não aguentou mais esconder a verdade. Mandou que todos os egípcios saíssem da sala. Ficou sozinho com seus irmãos, e o palácio, acostumado a gritos de comando, ouviu um choro diferente, um choro que vinha da alma. Então ele disse: eu sou José. Meu pai ainda vive? O silêncio tomou o ar. Os irmãos ficaram imóveis, incapazes de responder. O medo se espalhou como frio repentino.
Mas José se aproximou e disse com voz doce e lágrimas nos olhos: Não se preocupem, nem se aflijam por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar vidas. Gênesis 45:5. Eles choraram juntos. O passado foi abraçado e perdoado. O Egito, naquele momento, virou altar. O palácio, cenário de poder, se tornou templo de reconciliação. Logo depois, José mandou buscar o pai. Jacó, velho e cansado, partiu com sua família em direção ao Egito. Quando desceu da carruagem e viu o filho que acreditava estar morto, correu e o abraçou. E disse: Agora posso morrer em paz, pois vi o teu rosto e sei que ainda vives. Gênesis 46:30. As lágrimas do pai molharam os ombros do filho, e o tempo, enfim, se curvou diante da fidelidade de Deus. O menino dos sonhos agora era o homem que sustentava uma nação inteira. E o que começou com inveja, terminou em providência. O Senhor havia transformado o mal em bem. E José declarou: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Naquele dia, o céu não precisou falar. A história em si já era o testemunho da voz divina. José viveu longos anos. Viu gerações nascerem, o Egito florescer, e seu nome ser lembrado entre os povos. Mas em sua velhice, repetia sempre uma lição simples e eterna: os sonhos que vêm de Deus nunca morrem. Podem ser enterrados, esquecidos, adiados, mas jamais destruídos. Porque Deus não esquece o que Ele mesmo plantou. E cada lágrima derramada, cada poço e cada prisão foram parte de uma orquestra invisível tocada pelas mãos do Criador. Os sonhos de José não eram sobre ele, eram sobre o propósito. E quando o sonho é maior que o ego, o céu se encarrega de cumpri-lo. Se essa história falou com a sua alma, deixe nos comentários. Meus sonhos não morreram. Inscreva-se no canal Mente e Espírito e compartilhe com alguém que precisa acreditar novamente que Deus ainda escreve histórias no silêncio.